Então, meus amigos, muito bem, muito boa noite para todos. Hoje, então, dia 21 de julho, nós vamos retomando as nossas reuniões, vamos estudar seguindo a programação e vamos também fazer um exercício de psicografia, vidência e concentração, sugerindo aos amigos que tenham não só a água para ser fluidificada, mas também folhas de papel, caneta ou lápis. Eventualmente, se alguém gosta de desenhar, lápis de cor ou algo que possa ser utilizado nesse sentido. Tá bem? Lembrando, não é? Da psicopictografia. Então, eu vou pedindo a Luciana para escolher duas músicas agora no início, e depois ela escolherá mais duas no finalzinho. Sejam todos muito bem-vindos e seja uma noite agradável em todos os sentidos. E a espiritualidade já vai se fazendo presente. Lu, por favor. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Silêncio. Acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio. Acalme o coração, cale os teus ruídos, aguce os teus sentidos, sinta a paz chegando de mansinho a envolver
sou Jesus, eu sou o alento e a luz. Tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Obrigado, Luciana. Então, agora, mais calmos, serenos, motivados, confiantes, nós vamos agradecer a oportunidade de seguirmos hoje nos nossos estudos sobre a ciência da mediunidade, agradecendo a Deus e a Jesus e a todos aqueles que, sem que saibamos, ao longo dos anos, foram nos conduzindo ao interesse pela doutrina espírita e, mais especificamente, também para a seara mediúnica. São eles nossos amigos espirituais que, conhecendo as nossas necessidades evolutivas, carências de entendimento, fizeram de tudo para que chegássemos e, nessa altura da vida, pudéssemos nos reunir regularmente, buscando esses conteúdos que, na vida atual e nas futuras, ensejarão trabalho, exercício da caridade e dedicação em benefício alheio a encarnados e a desencarnados. Que esses mesmos espíritos continuem nos acompanhando. E, em nome de nossos anjos de guarda, guias e mentores, em nome daqueles que há muito tempo trabalham com os conteúdos da doutrina espírita e que supervisionam as nossas reuniões. Que a reunião de hoje, então, seja, como sempre, proveitosa e possamos dar um passinho adiante no nosso entendimento pessoal a respeito dessa ciência espírita. Muito obrigado, amigos. Que os nossos lares estejam iluminados, protegidos, tanto quanto cada um de nós, que vamos permanecer juntos por alguns minutos hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, gente. Olha lá. Então, nós estávamos comentando que nós iríamos voltar a nossa apostila até a última página, que é o início do tema número 2 do módulo 3.
Então, se vocês puderem, abram na página 171, O Diálogo com os Espíritos. Então, vale a pena voltar um pouquinho atrás pela importância do tema e da abordagem que a apostila nos traz. Então, vejamos. O esclarecimento dos desencarnados sofredores, perseguidores, renitentes ou não, de viciações, ódios, desvios emocionais, entre outros, por meio das manifestações mediúnicas ostensivas, constitui atividade de elevada importância no âmbito da caridade fraternal desenvolvida na casa espírita. Indica igualmente o ponto máximo da reunião mediúnica. Sobre isto, André Luiz afirma: a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Vejam a importância deste parágrafo. Nesse contexto surge a figura do doutrinador ou dialogador como sendo o médium capaz de acolher e esclarecer o desencarnado que sofre, à luz do entendimento espírita e do Evangelho de Jesus, aliando à sua experiência doutrinária estudos e práticas de vida capazes de ensejar eficácia ao contato com os enfermos espirituais. Nunca esquecendo, não é, amigos, do quanto a Terra é um mundo atrasado, do quanto a humanidade daqui é, vamos dizer, muito enferma, relacionadas essas enfermidades morais ao atraso, ao pouco adiantamento dos espíritos que foram há muitos séculos reunidos na Terra, justo para que aqui nós pudéssemos avançar, não é? Do ponto de vista espiritual, que é o mais importante. Então, vamos ver o item 1, doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor. São sinônimos. A palavra doutrinação, ainda muito utilizada no meio espírita, sofreu certo desgaste ao longo do tempo em razão de ser utilizada na forma de catequese ou de sermão. Neste curso, ela é empregada como sinônimo de diálogo fraterno ou de esclarecimento evangélico doutrinário aos comunicantes, que são os espíritos, que necessitam de apoio espiritual. Todavia, encontramos na obra de André Luiz, Emmanuel e outros orientadores o uso indistinto das designações. São elas as três: doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor. Palavras utilizadas nesse sentido específico. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto
para o ensinamento ou o socorro necessários. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. O bom doutrinador tem desenvolvida a mediunidade de intuição, que, como qualquer faculdade mediúnica, aperfeiçoa-se com a prática. Daí ser importante manter-se vigilante e atento às instituições que lhe surgem no foro íntimo durante o diálogo, mantido com comunicantes desencarnados. O médium esclarecedor deve esforçar-se para desenvolver outros recursos úteis à boa execução da tarefa. Paciência, tolerância, que acalmam e acolhem irmãos sofredores. Também estudo espírita, sedimentando sólida base doutrinária necessária para neutralizar quaisquer tentativas de introdução de modismos e equívocos à prática espírita. Benevolência, afabilidade e simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes. Manutenção de clima de simplicidade, otimismo e fraternidade ao conversar com espíritos mais rebeldes, revoltados ou que buscam vingança, aparando-se na certeza do auxílio prestado pelos orientadores espirituais. Esse auxílio é para o dialogador ter a melhor inspiração, mas também, e importante, uma ajuda direta deles aos espíritos que estão sendo esclarecidos, acolhidos, através do trabalho do dialogador, do doutrinador, a fim de que o médium exercite também a sua capacidade de auxiliar com proveito. Ou seja, o médium que recebe os espíritos necessitados, ele também vibra e doa o seu fluido para o benefício, sobretudo, mental e do perispírito, porque muitas vezes são espíritos muito, vamos dizer, que guardaram de experiências dolorosas com as suas vítimas, problemas no corpo astral do perispírito. E eles vêm, às vezes até, ou são trazidos, em andrajos. Então, há uma prioridade no campo afetivo, emocional, mental, espiritual, e há também uma outra prioridade. E, às vezes, para o dialogador, se ele não tem vidência, pode ficar difícil de perceber. E aí, quando é o caso, o próprio espírito traz para o dialogador conhecer, porque ele não está enxergando, as suas dificuldades, as suas dores físicas, em função de problemas, de guerras, de atitudes violentas envolvendo os dramas humanos comuns na Terra. O encarnado, encarregado do diálogo, deve conscientizar-se do esforço de combate às próprias imperfeições morais, trabalhando na aquisição e no desenvolvimento de virtudes, pois o seu comportamento no bem e as suas atitudes equilibradas apresentam significativo efeito moral sobre
os espíritos com quem dialoga. Então, reparem, por que eu voltei atrás para começar de novo esse capítulo? Porque ele ficou para o fim da vez anterior. E alguém podia estar um pouco mais cansado e perderia a importância desse conjunto de parágrafos. Pois bem, item 2. Condições favoráveis de um bom diálogo com os espíritos. Allan Kardec assinala no livro O que é o Espiritismo que há 3 condições essenciais para que um espírito se comunique. Que lhe convenha fazê-lo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Tendo como base esses fatores, apontamos em seguida as principais condições que favorecem um bom diálogo com os desencarnados. Primeiro item, o amor. A arte da doutrinação se aperfeiçoa com a prática, como acontece a qualquer outra mediunidade, sobretudo se há empenho do doutrinador na aquisição de valores intelectuais e morais. Francisco Thyssen nos lembra, no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, as palavras do autor na referida obra. O segredo da doutrinação é o amor. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, comenta: conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Esse tipo de parágrafo é para nós nunca esquecermos e seguirmos refletindo a respeito. O conhecimento intelectual por si só não é garantia de êxito na tarefa desobsessiva. O esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão, buscando auscultar os sentimentos do sofredor, colocando-se na posição do assistido, para melhor compreendê-lo e auxiliá-lo, como alerta André Luiz. É a mesma questão da relação médico-paciente. O médico precisa escutar, precisa dar um tempo para um espírito manifestar a sua realidade, seu pensamento, seus sintomas. E o dialogador perceber, como os médicos fazem, os sinais de perturbações, que são de naturezas diversas. E aí, quando o dialogador se enfronha melhor na realidade de cada desencarnado aflito, ele vai agir beneficiando individualmente, não é? E além do diálogo em si, o que ele, ao falar e dialogar, ou ela, vamos dizer, irradia de si mesmo. Pois bem, para o alerta de André Luiz, para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido
mais elevados degraus da humana compreensão. Outro item, a palavra. No atendimento mediúnico a espíritos necessitados, a palavra expressa tanto o que dizer quanto o como dizer. Deve ser pronunciada num tom de voz harmônico, tranquilo, destituído de afetação, nem imposição, na forma fraterna, como a de quem conversa com um amigo ou familiar, momentaneamente distante do equilíbrio. André Luiz recorda que, ao nos comunicarmos com alguém, emitimos energias que poderão conduzir o ouvinte à harmonia ou ao desajuste, pois a palavra sempre carrega o magnetismo de quem fala. Vejam que complemento importante. Por isso que a questão intelectual é útil, mas ela não é o mais importante. Por quê? Porque os desencarnados sentem o que cada encarnado irradia quando está buscando uma comunicação com ele. Então, não adianta ter uma palavra bem elaborada, mas a sua vibração não corresponder às verdadeiras necessidades daquele a ser atendido, beneficiado. Até porque, não é? A verdadeira meta não é a questão do desenvolvimento intelectual de qualquer trabalhador, de qualquer encarnado, não é? Qual é o verdadeiro sentido da evolução espiritual? É a aquisição de valores, de virtudes. E é claro que isto tem íntima relação com o sentimento. Pois bem, seguindo, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Isso aí é interessante porque vai além dos objetivos nossos por aqui, de estarmos estudando sobre o diálogo com as entidades. Se nós pensarmos bem, todos esses conteúdos também nos orientam para o dia a dia da convivência entre as pessoas, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer situação, muito especialmente quando ninguém está esperando nada. A ideia qual é? Nos posicionarmos contribuindo sempre, com um olhar, com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso, porque tudo isso tem como que repercussões eletromagnéticas. E às vezes, coisas bem simples trazem benefícios extraordinários, mudando circunstâncias, às vezes, difíceis de qualquer encarnado. E o mesmo se dá no trato com os desencarnados. Pois bem, em outra obra de sua autoria,
André Luiz descreve um atendimento que modificou radicalmente a conduta adotada pelo obsessor, simplesmente porque o dialogador soube aliar, vejam só, simplicidade, tato, gentileza e entonação adequados à palavra. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão o obsessor, a seu turno, se revelava menos agastadiço. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Vejam, jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Quando ele diz isso, essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Emmanuel, agora, no livro O Consolador, abordando os elevados sentimentos que precisam ser desenvolvidos pelo médium esclarecedor, estabelece uma valiosa diferenciação entre doutrinar e evangelizar. Assim, não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhes informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. E se vocês prestaram atenção, quando nós íamos lendo esses últimos parágrafos, assim como um dialogador ou uma dialogadora, agindo de maneira amorosa com um espírito que precisa daquele esclarecimento naquela ocasião, se ele fizer, ou ela, no dia a dia da convivência, no trabalho, na rua ou em casa, diante de momentos de dificuldades de convivência, claro que agora, de encarnado para encarnado, os efeitos serão os mesmos. Benéficos, sempre. E o último item, a prece, o passe e as irradiações mentais. A prece e o passe
são recursos valiosos de apoio ao diálogo com os espíritos, sobretudo quando se esgota qualquer tentativa de entendimento. É o socorro da oração. Fornecem a necessária harmonia tanto ao manifestante, portador de desequilíbrio, quanto ao próprio médium, considerando que os trabalhadores da equipe espiritual recolhem também as forças mentais emitidas pelos participantes do grupo, inclusive as que fluem abundantes do médium. Ou seja, não é algo ou uma função apenas para o dialogador. Todo participante que foi aceito, convidado a participar e colaborar, deve estar sintonizado em todos os momentos de ajuda a um desencarnado qualquer. Não buscando, vamos dizer, um diálogo mental à parte do diálogo que o dialogador ou ela está fazendo. Porque, às vezes, há uma tendência de alguém dentro da equipe, por exemplo, em torno de uma mesa mediúnica, escutando o diálogo, tentar interferir, como se ele devesse conversar também mentalmente, silenciosamente. Mas isso também acarreta uma interferência, uma participação na abordagem ao espírito necessitado. Isso não convém. Nós temos que segurar isso. Quem está naquela função é que naquele encontro tem essa responsabilidade. Então, na dúvida, silêncio e prece. Pois bem, em algumas situações específicas, quando a conversa fraterna não se revela produtiva, pode-se induzir o espírito ao sono ou à regressão da memória, favorecidos pela atuação dos benfeitores espirituais, que intuitivamente sugerirão tais medidas. Vou citar um exemplo. Quando um espírito é trazido e ele tem assim toda uma queixa de algo que ele sofreu por parte do encarnado que hoje está sendo beneficiado pela equipe e traz assim toda uma grande revolta, indignação para que se entenda teoricamente por que ele está sendo hostil ao encarnado, não é? Você tenta as coisas do diálogo amoroso, fraterno, sempre buscando a melhor intuição, sempre procurando até dentro de você mesmo as melhores palavras e aquilo que possa tocar o desencarnado na sua sensibilidade. Mas existiram casos em que há uma resistência muito grande do espírito aceitar que deva mudar a sua postura, que é uma postura que faz mal ao obsediado e ao próprio obsessor. Então, houve casos ao longo dos anos em que você conversa e mostra para ele por que ele sofreu tanto
naquela última existência. Porque ele só olha para ele como que necessitando desse acerto de contas e de uma intervenção piedosa da parte dos espíritos. Então, às vezes, você mostra para ele por que ele padeceu daquele modo quanto ao que ele tinha feito mais atrás, em outra vida. E você aciona essa memória mais profunda. E quando você menos espera, ele se vê numa situação assim de muita dificuldade e às vezes até de vergonha. E às vezes ele diz, mas eu não fiz nada disso. E aí você pode dizer para ele, olhe bem, procure ver quem está fazendo o quê. E aí não tem jeito. Ele acaba percebendo que ele fizera muito tempo antes exatamente ou pior do que aquilo que ele acusa que o obsidiado tenha feito com ele. Isso pode ajudar para que haja, vamos dizer, uma diluição dessa raiva, dessa cobrança. Então, são artifícios que, com jeito, sempre revestindo isso de respeito, de apreço à vida de cada manifestante do mundo espiritual, sempre pensando no melhor para ele ou para ela. Por último, se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou o auxiliar, em serviço, solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Então, é outra questão curiosa. O doutrinador, dialogador, esclarecedor, ele estar atento a uma espécie de um limite. Olha, eu consigo ajudar até aqui. Eu ofereci o melhor que eu dispunha para sensibilizar o obsessor. Mas diante de uma resistência maior, você pode usar mecanismos para que ele seja encaminhado, entregue a espíritos protetores, guardiões, que vão mantê-lo em supervisão e vão levá-lo ou levá-los para um outro ambiente, onde espíritos mais preparados agirão a benefício dele ou dela. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica à maneira do enfermo desesperado da terra a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. A indução do sono por magnetismo, especialmente do encarnado, que tem o fluido vital, que é esse tipo de magnetismo, ele ajuda muito e a pessoa perde aquela sua postura de revolta, de indignação e de discurso
para justificar o que ele vinha fazendo. Tudo bem, gente? Então, com isso, nós vamos terminando esse capítulo. E aí eu vou dizer para vocês que nós teríamos 2 minutinhos para uma eventual pergunta sobre o capítulo que nós estávamos vendo hoje. Okay. Sérgio, eu posso fazer uma questão, se for possível? Claro, Paulo. Boa Sim. noite. Boa noite, viva, a todos. Quando esta questão, portanto, quando o espírito está mais renitente e resistência à mudança, e lhe é feita, digamos, a regressão da memória, como é que o próprio espírito, como é que ele se visualiza? Ou seja, como é que a espiritualidade utiliza para que ele possa ver, uma vez que, pronto, nós quando eu percebo um pouco de hipnose clínica, digamos assim, nós induzimos alguém para ir fazer uma regressão, ok? Mas daquele lado, portanto, como é que a espiritualidade usa esse acesso a vivências passadas? Ou seja, se há algum relato, algum livro, como é que a espiritualidade usa para que ele, naquele instante, consiga retroceder, digamos, a mais lá atrás. Por aí a pergunta. Paulo, o que acontece? Quem vai fazer isso, em primeiro lugar, é o próprio dialogador, conversando e dizendo, olha, diante assim do seu jeito de estar com dificuldades para entender, pelo menos em parte, por que você sofreu tanto naquela altura, nós vamos, porque você esclarece ao espírito que ele já viveu outras vezes, que ele já teve outras personalidades e que se ele sofreu depois é porque ele fez sofrer antes. Isso é lei, causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. E aí você mesmo, encarnado, você pode induzir, através de uma espécie de um comando, de você acessar a memória profunda do desencarnado, que é muito mais fácil do que acessar a memória profunda e outras personalidades de um paciente que buscou uma reunião de regressão, de terapia de vidas passadas. É mais fácil, porque ele não tem corpo físico para limitar. Então, a coisa começa pelo próprio dialogador. Mas também, tudo que o dialogador faz conta com a assistência dos amigos espirituais que magnetizam, que vibram para que aflore para o necessitado a lembrança da personalidade e das suas atitudes nela. Isso se consegue, Paulo, com a vivência. E você vai vendo que funciona. E quando você vai vendo que funciona, você repete sempre que for preciso. Eventualmente, usando uma outra abordagem complementar. Mas a palavra do encarnado, com o seu sentimento e o seu desejo de ajudar, projetado para o desencarnado, se manifestando por um médium de psicofonia qualquer, tem um efeito muito nítido. Eu diria até, Paulo, irresistível. E os benfeitores, sabendo e aprovando aquela sugestão, eles, sem que nós vejamos, eles também colaboram para que aconteça o que vai ser útil. Tá bem? Sim. Então tá, Paulo.
Então, vamos trabalhar, gente? Nós tínhamos combinado que nós íamos ter um período de prática, como há muito tempo se faz. Então, eu lembro da importância de folhas de papel, caneta ou lápis. E nós vamos, então, fazer uma breve oração. Não precisam fechar a janela, não é? É até bom que vocês façam o exercício de maneira que eu também possa acompanhá-los. Mas quem se sentir muito mais confortável de outro modo, escolha naturalmente. Tá bem? Então, nós vamos nos preparando, nós vamos fazer a prece breve, apenas para formalizar a nossa necessidade agora de que em todos os lares de vocês, todos estejam devidamente protegidos e com tudo prontinho para um ótimo resultado, seja da psicografia, seja da concentração, seja da visão ou vidência ou clarividência em relação ao que a espiritualidade possa querer revelar a nosso como que a nossa condição própria de exercício. Tá bem? Eu vou desligar o meu microfone. Era bom desligar os microfones em geral, mas as telas
Muito bem. Boa noite. Vamos voltando aos pouquinhos, suspendendo as concentrações e vamos saber como todos estão, como é que se sentiram nesse segundo momento, como é que estão. Alguém gostaria de trazer algum comentário? E se alguém escreveu, viu alguma coisa, fique à vontade para partilhar conosco. É só abrir o microfone. Então, Luciana, o que aconteceu aí? Escrevi algo. É, né? Conta Somente, para mim. sim, somente após percurso longo de maturação, o espírito conquista voos mais altos e condições de cooperar efetivamente com a lida espírita, naquilo que o Consolador propôs. É preciso tanto preparo que, por vezes, uma só vida não é suficiente para contemplar um servo apto em maior escala. Por isso, tal qual a escolaridade propõe, a didática divina constrói cooperadores no percurso do tempo. Sigamos, portanto, cientes de que a colaboração mediúnica é de grande importância, mas que somos pequeninos na contribuição. Sendo assim, afinaremos nossas potências pelo despertar da humildade latente em instrumentos úteis, tão necessários para o tempo planetário e para a cura íntima intransferível. É no exercício do amor ao próximo, como a si mesmo, que acudimos aos mais atávicos sentimentos desequilibrados, transmutando-os em outros que farão parte do homem novo, então regenerado, dando curso ao próprio desenvolvimento junto aos que de boa vontade lhes estendem as mãos. É justo que a quem muito foi dado, ainda mais se lhe dê, para que o proveito dos talentos seja tal qual uma semeadura de colheita farta e nutritiva. Que lindo, Luciana. É. Algum, Não, alguma ideia de origem? Não, hoje não. hoje não. Hoje eu não sei como foi. Uhum. Na verdade, até eu talvez soubesse, mas a minha filhotinha pulou em cima de mim. Aí eu perdi. Uhum. Entendi. Ela já está quietinha? Tá quietinho. Deu um pulo. Tá, se você perceber a possível autoria de agora em diante, conta Uhum, para nós, tá? E tá. coloca também lá no Telegram, que é para todo mundo reler, porque é uma mensagem muito apropriada, muito bonita sobre o tema de hoje. Ok. Muito Tá bom. bacana. Com certeza é um espírito muito preparado. Então, alguém mais pôde escrever qualquer coisa ou enxergou algum contexto, alguma entidade? Fique à vontade para trazer. Mesmo que seja algo muito tímido, uma frase, um pensamento, uma imagem, tudo é bom. Então, tá bom, pelo silêncio, eu acho que Boa noite. nosso livro foi Boa noite, Cris. tudo bem? Eu comecei a escrever, mas também fui interrompida, mas um pouquinho
deu para escrever algumas frases e foi um sentimento muito bom. Eu lutei um pouco para começar a escrever, mas começavam a vir as imagens, e aí é algo bem leve, mas é nos jardins e bosques. Nos bosques da vida se contempla a beleza e a criação divina, na perplexidade das cores, no perfume magistral das flores. E na fauna se traduz a criação e o amor da misericórdia divina. Que contemples mais o céu, as aves que voam, o verde que restaura as nossas forças e o perfume que acalenta os nossos corações. Tinha mais alguma coisa, mas aí eu fui interrompida, eu não consegui continuar. Mas foi algo acalentador, né? Acalenta o coração. Acho que na lembrança que às vezes que a segunda parte era mais ou menos para trazer que nós às vezes deixamos essas coisas na vida passarem desapercebidas, então que das coisas simples que nós também possamos contemplar, né, e nos conectar com a criação divina. É isso. Muito bem. É isso mesmo. É um alerta, né? Depois, se você em algum outro momento quiser retomar, de repente, né? Prende bem os cães, os gatos, não é? E deixa tudo, que nem a Luciana, deixa tudo preparado. É engraçado isso, né? Parece que eles percebem um movimento e querem se Sim. introduzir e participar. E estão os dois aqui do meu lado aqui, não saíram de perto. Deve estar convivendo aí com o pessoal da espécie deles do outro lado. É isso, obrigada. Obrigado a você. Estão todos bem? Então, nos despedimos, deixando um abraço para todo mundo, uma ótima semana. Qualquer coisa, escrevam e vamos seguindo juntos até a próxima reunião. Tá bom? Um bom descanso para todo mundo, especialmente quem está na Europa. O Paulo, a Ariane, ela fica sozinha acordada lá perto de Padova, Ravenna, aliás, e fica quietinha para não acordar o marido e as crianças. Mas ela está lá também participando. Só que lá já são quase 1 da manhã, 00:20. É isso? Não, é mais de uma. Em Portugal é 00:20. Se calhar lá é capaz de ser 1:20, se calhar, digo eu. Lá é 1:20. Olha só que legal. Isso é um exemplo para nós de empenho e de valorização. Queridos, uma ótima semana. Vamos nos falando. Prece pela humanidade, fluido infantil. E no mais tardar aqui mesmo, na semana que vem. Cuidem-se bem, uma ótima noite. Boa noite a todos. Boa noite.